Atrações incríveis que realmente fazem o coração disparar. Mas por mais emocionantes que possam ser, algumas ultrapassam os limites da diversão. Seja em balanços que dão voltas a milhares de metros acima de um cânion, em brinquedos radicais construídos no topo de edifícios, ou até em passarelas esculpidas nas laterais de montanhas. Coloque o seu capacete e o seu cinto de segurança que a gente vai embarcar em algumas das atrações mais assustadoras do mundo. O Hotel de Arrepiar. O topo do The Strat Hotel em Las Vegas não tem uma suíte de cobertura, mas tem a Insanity, uma atração cheia de adrenalina, projetada para deixar até os mais corajosos um pouco enjoados. Os passageiros ficam sentados sob uma grande garra mecânica que se estende além da borda do hotel. E qual é a altura dessa queda? Só 274 metros. Isso significa que se alguém tiver o azar de cair dessa atração, levaria quase 8 segundos até chegar ao chão. Felizmente, os passageiros aqui estão presos por barras de segurança no colo. Peraí, mas só barras de segurança? Não tem um cinto de segurança extra? Sei lá, de repente eu fiquei inseguro só de estar aqui sentado nesse escritório. Depois que os passageiros são, presos, a garra deixa suas vítimas penduradas na borda do hotel e depois os inclina 70 graus para baixo, enquanto gira a ferozes 64 km por hora. Is that thing gonna hold us? Holy crap. Isso é uma loucura, mas aparentemente ter apenas uma atração de arrepiar não foi suficiente para o The Strat, porque logo abaixo da Insanity, a uma altura de 264 metros, está a Extreme. Essa atração de roer as unhas consiste em uma pista reta de 21 metros, que carrega um único carro aberto. Tá, isso não parece assustador, né? Mas quando a atração começa, a pista se inclina que nem uma gangorra, fazendo o carro rolar para frente a 48 km por hora ao longo dessa pista. Tudo isso a 9 metros além da borda do hotel, freando repentinamente depois. Oh, man. Meu Deus do céu. A pista então se inclina de novo, rolando o carro para trás. E então, mais uma vez, lançando ele para frente. Cara, eu já tô começando a ficar enjoado. E se esses freios falharem? Bom, ímãs poderosos nos trilhos repelem ímãs no carro, o que significa que o carro para toda vez e é 100% confiável, mesmo se toda a energia elétrica for perdida. Mas, de qualquer maneira, acho que eu vou ficar aqui na frente do meu computador. Muito obrigado. Velocidade máxima. Vamos ficar um pouquinho mais perto do chão agora e ir até o Ferrari World em Abu Dhabi. Esse parque temático conta com uma série de montanhas russas relacionadas a motores, como a Fiorano GT Challenge e a Mission Ferrari, que lançam seus passageiros em percursos de alta velocidade, todas projetadas para serem tão emocionantes quanto dirigir uma Ferrari. Mas a joia da coroa do Ferrari World é a montanha russa Fórmula Rossa, que emula a experiência da Fórmula 1. A Fórmula Rossa está equipada com um sistema de lançamento hidráulico, conceito semelhante ao que catapulta jatos de combate de porta-aviões. A potência gerada é suficiente para lançar os passageiros pelo percurso de 2,1 km em apenas 92 segundos. Quando se trata de velocidade máxima, a Fórmula Rossa atinge impressionantes 240 km por hora, tornando-se a montanha-russa mais rápida do mundo e 32 km por hora mais rápida que a segunda colocada. Esse passeio é até 18 km por hora mais rápido que a velocidade média dos carros de Fórmula 1. Na verdade, essa montanha-russa é tão rápida que os passageiros precisam usar óculos de proteção para evitar que insetos ou areia atinjam seus olhos. A pista também tem uma série de curvas acentuadas e quedas repentinas, capazes de gerar uma força gravitacional, ou força G, de 4,8, tornando a oitava maior força G experimentada em qualquer montanha-russa do mundo. Caso você não saiba, 1G é a força necessária para manter os seus pés presos ao chão. Experimentar 4,8G dá a sensação de ser empurrado para baixo com uma força 4,8 vezes maior que o peso do seu corpo. Basicamente, as pessoas pagam para correr a 240 km por hora, sentindo ao mesmo tempo que estão sendo esmagadas por 4,8 vezes o peso do corpo delas. Nós humanos sabemos ser estranhos, né? A queda. Antes da criação da Fórmula Rossa, a King Dakar, em
encontrada no Six Flags em New Jersey. Era a montanha-russa mais rápida do mundo, alcançando uma impressionante velocidade de 206 km por hora. Isso, combinado com o fato de que essa coisa se estende até 139 metros de altura, faz dela uma das atrações mais emocionantes do mundo. Mas as coisas ficaram ainda mais emocionantes em 2014, quando o Zumanjaro Drop of Doom foi construído dentro da montanha-russa King Dakar. Essa torre de queda de 126 metros é tanto a mais alta quanto a mais rápida do mundo. Ela começa içando 3 gôndolas separadas até 126 metros, mais de 30 metros a mais do que a Estátua da Liberdade. Considerando que o Zumanjaro está integrado a King Dakar, há até a chance de a montanha-russa passar rapidamente pelos passageiros suspensos no topo da torre. Depois de apreciar a vista e talvez desviar da King Dakar, as gôndolas do Zumanjaro caem de volta a uma assustadora velocidade de 145 km por hora, com a atração parando bem a tempo de evitar que os passageiros se tornem panquecas. No total, leva menos de 10 segundos para o Zumanjaro despencar a mais de 120 metros. Eu fico tonto só de pensar. Se você já tá aí se questionando se vai voltar a pisar num parque de diversões, não se preocupe. Eu conheço um lugar onde você pode conseguir todas as emoções e entretenimento que precisa. É bem aqui. É só clicar nos botões de curtir e se inscrever aí embaixo. E você vai ser o primeiro a saber quando eu lançar o próximo vídeo. Combinado? Beleza, então vamos para nossa próxima atração. Sono tranquilo. Sabia que com Pix no... Preciso me deitar um pouco. E que lugar melhor pra fazer isso do que nessa cama confortável. Nossa, parece muito relaxante, né? Só que essa não é uma cama comum. Na verdade, ela tá suspensa a cerca de 366 metros de altura, 30 metros mais alta que a Torre Eiffel. Mas não se preocupa, esse colchão não tá só pendurado na face do penhasco. Ele tá, na verdade, dentro da Sky Lodge Adventure Suite, um hotel suspenso único, composto por 3 cápsulas transparentes presas na encosta das montanhas dos Andes peruanos. Qualquer explorador ansioso que queira essa vista incrível, enquanto fica literalmente preso à rocha enquanto dorme na cama, pode escalar a montanha e atravessar uma ponte de corda ou descer de tirolesa até esse lodge elevado. Dentro, as cápsulas de 7,30 metros de comprimento e 2,40 metros de altura possuem um quarto, sala de jantar e banheiro privativo, com vaso sanitário ecológico e pia. Além disso, os hóspedes também recebem uma refeição gourmet com vinho. Por mais incrível que seja fazer uma refeição com essa vista, a ideia de estar embriagado em uma cápsula de vidro a 366 metros de altura é o suficiente para me fazer correr direto pro tal vaso ecológico. Ainda assim, uma estadia de uma noite nessa cápsula vai custar mais de $400. Eu não sei quem é que vai achar essa atração mais assustadora, se é você ou a sua carteira. Passeio sinistro. Do outro lado da América do Sul, a aproximadamente 3.200 quilômetros a leste do assustador Sky Lodge Adventure Suite, está a Aldeia das Águas Park Resort no Rio de Janeiro. E esse parque aquático tem uma atração que se destaca. Eu te apresento o toboágua Kilimanjaro. Os aventureiros precisam subir 234 degraus para chegar ao topo dessa atração. Parece exaustivo, mas essa é a parte fácil. Com quase 50 metros de altura, o Kilimanjaro é o toboágua mais alto do mundo. Na verdade, ele é tão alto que supera o Cristo Redentor em mais de 12 metros. Mas a elevação por si só não é o que o torna tão assustador. Nos primeiros 3 segundos, os passageiros experimentam apenas uma inclinação gradual, mas de repente a inclinação cai para 60 graus. Que faz com que os passageiros alcancem uma velocidade de 92 km por hora. E considerando que eles não estão presos a nenhum meio de transporte, essa velocidade é assustadora. E se você ainda está pensando em descer pelo Kilimanjaro, essa aqui é a visão lá de cima. Olha, pra mim, sem condições. Bom, pra mim e pra muitas outras pessoas. Dizem que 1/3 das pessoas desiste. Bom, já deu desse aqui. Vamos pra próxima atração antes que eu fique mais assustado. Engolido pela água. O Brasil não é o único lugar onde você vai encontrar uma atração aquática aterrorizante. Do outro lado do mundo, em Yokohama, no Japão, tem outro passeio aquático que vai testar a coragem até dos aventureiros mais extremos. A princípio, a montanha-russa Vanish no Cosmo World Amusement Park pode parecer um passeio normal. Ela tem loops e quedas como qualquer outra. Isso até o passeio chegar a 90 segundos, quando a montanha subitamente mergulha diretamente na água. Depois de descer os passageiros por uma ladeira íngreme, o brinquedo simplesmente desaparece
aparece num redemoinho na água. Pelo menos é o que parece. Na verdade, os passageiros passam por um túnel subaquático escuro, iluminado por luzes de LED, antes de reaparecerem acima da superfície da água só alguns segundos depois. Pode não ter as quedas mais ousadas ou as velocidades mais vertiginosas, mas qualquer passeio que faça os passageiros parecerem que estão sendo arremessados de cara numa sepultura aquática já ganha o meu voto como uma atração super assustadora. Parque monstruoso. O Japão claramente tem uma preferência por atrações arrepiantes, porque a 483 quilômetros a oeste de Yokohama, na vizinha ilha Wadi, existe um passeio que vai fazer os cinéfilos se esconderem atrás do sofá. Esse é o lar do Nijigen no Mori, um parque temático dedicado a ninguém menos que o Godzilla. Visitantes do museu e do estúdio do parque podem ter uma visão mais próxima do mundo de Godzilla das telas do cinema, mas a principal atração em Nijigen no Mori é o Godzilla Interception Operation Award, o primeiro Godzilla em tamanho real do mundo. E não para por aí. Esse Godzilla criado pelo homem também faz parte de um passeio. Os visitantes do parque podem embarcar em uma tirolesa de 162 metros de comprimento, que os pendura 15 metros acima do chão. Isso é como percorrer o comprimento de 3 piscinas olímpicas, tudo enquanto se está próximo à altura de um prédio de 5 andares. Mas a parte mais assustadora dessa atração é onde os passageiros acabam. À medida que a tirolesa se aproxima do seu clímax, os participantes terminam a jornada passando diretamente pela boca do Godzilla. Felizmente você não acaba no estômago dele, apenas sai do outro lado. Ainda assim eu não tenho certeza se descer uma tirolesa pra dentro de uma boca mega realista com tanto dente é algo que eu ia aguentar. Gaiola do crocodilo. A Godzilla Interception Operation Award não é a única atração a trazer um predador de aparência pré-histórica. A Gaiola da Morte no Crocosaurus Cove, em Darwin, na Austrália, é tão angustiante quanto parece. Essencialmente, essa atração coloca uma isca humana, os visitantes, cara a cara com um dos animais mais temidos do mundo, o crocodilo. Para começar, os participantes entram em um tubo acrílico com cerca de 3,8 centímetros de espessura e 3 metros de altura. A princípio, eles são suspensos acima da água enquanto os crocodilos se alimentam bem diante dos seus olhos. Logo depois, o tubo é baixado na água por 15 minutos, trazendo qualquer pessoa dentro dele cara a cara com uma das visões mais assustadoras do mundo, especialmente porque as criaturas aqui são crocodilos de água salgada. Se você não sabe, os crocodilos de água salgada são os maiores répteis do planeta, chegando a comprimentos de mais de 7 metros e pesando quase 1 tonelada. Além disso, a sua mandíbula extremamente poderosa morde com uma força de 260 quilos por centímetro quadrado, a mordida mais forte do reino animal, e mais do que o dobro da força necessária para quebrar um fêmur humano, o osso mais forte do nosso corpo. Não parece o tipo de criatura que você ia gostar de encarar dentro d'água. Nossa, menina, ficou lindo. Mergulho diabólico. O parque de diversões Wonderland no Canadá, felizmente não tem crocodilos, mas a sua principal atração ainda pode deixar os corajosos chorando e chamando pelas suas mães. Elevando-se a impressionantes 68 metros no ar, a Yukon Striker, uma montanha-russa de mergulho, é a mais alta do seu tipo no mundo. Caso você não saiba, montanhas russas de mergulho são um tipo de montanha-russa que apresenta muitas quedas verticais íngremes. Esses passeios também seguram os passageiros no topo da queda por alguns segundos, só para tornar a espera da queda mais agonizante. E a Yukon Striker é a mais agonizante de todas as montanhas russas de mergulho. O passeio começa inclinando os passageiros sobre a borda de uma queda de 90 graus, antes de descer a velocidades de 129 km por hora, tornando-se a montanha russa de mergulho mais rápida do mundo. Pai do céu, acho que eu vou vomitar. Como se isso não fosse o suficiente, a Yukon Striker, com um comprimento de 1,1 km, também é a montanha-russa de mergulho mais longa do mundo. E essa gigante ainda tem um loop completo de 360 graus, algo nunca visto antes em um desses passeios. Tá, então ela é a montanha-russa de mergulho mais alta, mais longa e mais rápida do mundo. E ainda tem um loop de 360 graus. Tá bom, deixa eu anotar aqui para nunca passar perto desse negócio. Elevador assustador.
Do outro lado do mundo, o Lingyuan, na China, não é um lugar reverenciado por montanhas russas de arrepiar os cabelos. Em vez disso, esse lugar é conhecido pela sua beleza cênica, já que mais de 3.000 pilares de arenito se erguem sobre a paisagem florestal. Mas construído na lateral de um penhasco tem um elevador. Isso mesmo, o elevador Bailong, como é conhecido, leva os passageiros a uma altura de 326 metros, que causa enjoo só de imaginar. Isso faz dele o elevador ao ar livre mais alto do mundo. Se subir tanto assim o elevador não for assustador o suficiente, essa atração também é equipada com janelas de vidro, o que permite que você veja exatamente o quão longe a sua queda até o chão seria. Se você ainda não está enjoado, deixa eu dizer que esse elevador também é considerado um dos elevadores de passageiros mais rápidos do mundo, subindo a quase 19 km por hora. Embora um elevador embutido na face de um penhasco já pareça perigoso o suficiente, as emoções ainda não acabaram. O Lingyuan também é conhecido como um ponto de terremotos. Não é o ideal quando você está a centenas de metros de altura em um elevador de vidro. Felizmente, os carros do elevador são todos equipados com detectores de terremotos para permitir uma evacuação rápida em caso de tremor. Com ou sem detectores de terremoto, essa atração continua muito assustadora. Degraus de gelar a espinha. Considerando que a Grande Muralha da China é um dos destinos mais populares do mundo, atraindo mais de 10 milhões de turistas por ano, você presumiria que seria uma vista bem tranquila. E na maior parte é, mas isso não pode ser dito da porção Jiangkou da Grande Muralha. Essa seção de 19 quilômetros, localizada a 72 quilômetros a norte de Pequim, é conhecida por ser a mais perigosa. Uma parte em particular, conhecida como a Escada Celestial, é composta por 70 degraus íngremes de pedra, que foram construídos em um penhasco de 79 metros de altura. Sendo uma seção rural da Grande Muralha, não há procedimentos de segurança ou guias para garantir que as pessoas completem a escalada sem se ferir. Como resultado, não é incomum que turistas se machuquem ao cair na lateral do penhasco. Não parece tão celestial assim agora, né? A pouco mais de 644 quilômetros ao sul dessa subida agonizante, há outra atração chinesa maluca. Inclinando-se sobre a borda de um penhasco na montanha Fuji, se encontra essa escada, sem grades de proteção e com degraus que se estreitam. Qualquer pessoa com vertigem deve evitar essa atração. Dito isso, essa escada branca para o céu não é tão perigosa quanto parece à primeira vista. Embora não se saiba a distância exata da queda na borda, outro ângulo mostra que a escada na verdade não se inclina sobre o penhasco. Além disso, também é uma espécie de colchão ali para amortecer qualquer queda. É cada coisa que as pessoas fazem por uma foto, mas a China tem uma espécie de obsessão por degraus estranhos, como essa bizarra escada em espiral de 91 metros, encontrada nas montanhas Taihang, na província de Henan, na China. Construída com o objetivo de impulsionar o turismo, essa estrutura imponente oferece aos aventureiros a emoção de escalar grandes alturas, sem a ameaça iminente de cair da borda. Apesar disso, essa atração não é para os fracos. A subida é tão extenuante que pessoas com mais de 60 anos não são permitidas. Enquanto eu não chego lá, eu não posso nem dar essa desculpa. Bom, vamos para a nossa próxima atração assustadora. Caminhada na tábua. Você pensou que a gente já tinha visto tudo sobre atrações assustadoras na China? Não mesmo. Nas isoladas montanhas Huangshan, na província de Anhui, no leste da China, está a trilha de caminhada do Monte Hua, considerada a mais perigosa do mundo. Para alcançar o cume mais alto no pico sul da montanha, os exploradores precisam atravessar caminhos estreitos e subir escadas verticais. Mas o que realmente torna a trilha do Monte Hua infame é a caminhada na tábua. Só de olhar para isso eu já sei que não é seguro. Para começar, as ripas de madeira estão unidas com pregos. Os turistas precisam atravessar cuidadosamente essa tábua de aproximadamente 100 metros de comprimento, com a ameaça de cair de aproximadamente 2.100 metros de altura. Felizmente, eles estão presos por corrimãos de metal e um arnês, mas mesmo uma pequena chance de cair de uma altura próxima a 3 vezes a altura do Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, é o suficiente para me tirar o sono. E sabe o que? Eles estão presos por corrimãos de metal e um arnês, mas mesmo uma pequena chance de cair de uma altura próxima a 3 vezes a altura do Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, é o suficiente para me tirar o sono. E sabe o que é mais horrível? Dizem que cerca de 100 pessoas morrem tentando atravessar essa tábua todos os anos. Em comparação, cerca de 4 pessoas morrem em montanhas russas por ano. Eu sempre soube que atividade física fazia mal. Parque temático do pavor. Peraí, você achou que era a última vez que a China ia aparecer nesse vídeo? Achou errado. Criado em 2002, o parque temático Ordoviciano,
em Chongqing, no centro da China, abriga a maior concentração de atrações nas alturas do mundo. Geralmente, ser empurrado em um balanço é um dos simples prazeres da vida. Só que não aqui. Os turistas são presos ao assento do balanço antes de serem puxados para trás em um ângulo de 90 graus e empurrados a cerca de 300 metros sobre o vale. A ponte do parque, que é basicamente uma gloriosa escada horizontal, desafia os participantes a saltarem entre cada degrau, que parecem estar a alguns metros de distância. E tudo isso a 150 metros de altura. Você consegue imaginar cair por um desses espaços? Felizmente, os participantes estão presos por uma corda. Mesmo assim, você tem que concordar que essa atração foi ideia do capeta. Quanto à cama no parque temático ordoviciano, você pode pensar que ela daria aos visitantes um tempo necessário para se recuperar de todas essas atividades assustadoramente altas. Mas não. Essa cama, que acomoda 2 pessoas, é sustentada por várias linhas de cabo que a suspendem a 300 metros de altura. Mesmo que as pessoas estejam presas ao cabo de suspensão, tirar uma soneca nessa cama é o suficiente para dar pesadelos pro resto da vida. Supondo que você sobreviva para sair do parque temático ordoviciano, claro. Balanço elevado. O Glenwood Canyon, no oeste do Colorado, nos Estados Unidos, o resto da vida. Canyon, no oeste do Colorado, nos Estados Unidos, é conhecido pela sua paisagem acidentada e um canyon com quase 400 metros de profundidade. Não é exatamente o que eu chamaria de lugar mais seguro para um parque temático, mas os criadores do Glenwood Caverns Adventure Park discordam. Ele tem passeios ousados, como a montanha-russa Defiance e a Alpine Coaster, que é mais um tobogã. Mas o verdadeiro motivo pelo qual os viciados em adrenalina vão até lá é para experimentar outro passeio. O Giant Canyon Swing pode parecer inofensivo à primeira vista, mas um olhar para essa coisa vai lhe dizer tudo o que você precisa saber. Esse mecanismo ameaçador usa um balanço movido a pressão para impulsionar as pessoas para frente e para trás, balançando sobre a borda de uma queda de quase 400 metros. Se isso não fosse aterrorizante o suficiente, ele balança a uma velocidade de 80 km por hora, levando os passageiros a um arco de balanço quase vertical. Você acha que teria coragem para andar nesse balanço? Dá uma olhada em como ele fica assustador em primeira pessoa. É muito alto. Eu me pergunto como é que as pessoas se sentem andando nisso. Pela expressão no rosto deles e pelos gritos muito, mas muito agudos, eu acho que a gente pode dizer com segurança que esse cara tá traumatizado pro resto da vida. Pontes brutais. Pontes de vidro se tornaram uma grande atração turística nos últimos anos. Tanto que em toda a China, atualmente existem impressionantes 2.300 pontes de vidro. Mas por mais legais que pareçam nas fotos, é completamente diferente caminhar sobre uma dessas. Peguemos a passarela de vidro East Taihang, nas montanhas da província de Hebei, no leste da China. Essa travessia está posicionada a uma altura de 218 metros acima do vale. A vista por si só já é assustadora. Fica ainda pior quando a passarela de vidro começa a rachar sob seus pés. Foi exatamente isso que aconteceu com alguns turistas azarados em 2017. Felizmente para eles, isso é só uma pegadinha cruel. As rachaduras no vidro eram, na verdade, um efeito especial, ativado por sensores infravermelhos quando alguém atravessava o painel de vidro, acionando essa aparência de rachaduras. A pegadinha foi tão assustadora que a administração do East Taihang emitiu um pedido de desculpas por qualquer angústia causada, dizendo que o efeito foi projetado para ser provocativo. Sim, provocando ataques cardíacos. A mais de 800 quilômetros ao sul dessa ponte brutal, você vai encontrar outra travessia de vidro chinesa, a ponte de vidro Zhangjiajie. Essa ponte com fundo de vidro é a mais longa e alta do mundo, se estendendo por 430 metros e a 300 metros acima do Grande Canyon de Zhangjiajie. Felizmente, não há efeitos sonoros de rachaduras nessa passarela, mas infelizmente o vidro aqui realmente rachou. Se atravessar uma passarela de vidro a essa altura não fosse preocupante o suficiente, alguns turistas foram convidados a quebrar alguns dos painéis de vidro com uma marreta. Sim, você ouviu direito. Depois de alguns golpes, a primeira camada de vidro estilhaçou, mas as 2 camadas inferiores permaneceram em perfeito estado. Aparentemente, esse teste não foi rigoroso o suficiente. Então eles decidiram passar um SUV da Volvo de 2 toneladas, carregando 11 pessoas sobre os painéis rachados. Ainda assim, a ponte não cedeu. Esses testes malucos são todos para convencer as pessoas de quão forte é a ponte de vidro Zhangjiajie. Bom, a única coisa que eu tô convencida é de que eu jamais vou passar nesse lugar.
máquinas de ondas. Piscinas de ondas são basicamente piscinas onde grandes ondas são geradas artificialmente. Elas são incrivelmente populares e podem ser usadas por surfistas que procuram praticar ou nadadores que desejam sentir ondas realistas do oceano, sem o incômodo de ir à praia. Mas uma piscina de ondas localizada no Summerland Water Park, em Tóquio, atrai regularmente dezenas de milhares de pessoas que procuram se refrescar durante o calor do verão. O resultado? Uma piscina tão cheia que é difícil ver a água. Mas para muitos isso não é um problema, já que as ondas fazem o movimento por eles, o que significa que eles não precisam nadar para se refrescar. Ainda assim, isso parece tão perigoso, sem falar no aspecto antigênico e na claustrofobia. Mas essa foi a última preocupação que passou pela mente dos banhistas na piscina de ondas do Parque Aquático Shuyun, na China, em 2019. Era para ser um dia divertido na piscina de ondas para centenas de pessoas lá, mas elas começaram a ficar preocupadas ao serem atingidas por ondas cada vez mais fortes. Então a piscina de ondas produziu uma enorme onda gigante, lançando várias pessoas no ar. A enorme onda feriu 44 pessoas, sendo que 5 delas ficaram hospitalizadas por ferimentos, incluindo costelas fraturadas. Embora rumores tenham se espalhado nas redes sociais dizendo que o operador da piscina de ondas estava embriagado, os oficiais do parque aquático atribuíram a culpa a uma queda de energia no maquinário. Seja qual for a causa, isso já é motivo suficiente para eu dizer adeus para essas atrações de uma vez por todas. E isso encerra as atrações mais assustadoras do mundo.